E aí galera, tudo bem? Eu sou a Roana, da nossa Kombi Uma Viagem. Eu tô aproveitando que o Diego hoje precisou arrumar algumas coisinhas no nosso motor da Kombi, coisas básicas, mas que a gente precisava fazer uma revisãozinha. E como tá chovendo, não tenho pra onde ir, não tenho muito o que fazer. Então eu já queria ter gravado esse vídeo já há um tempo, e hoje então é o dia perfeito para isso. Eu queria dividir com vocês e falar um pouco mais sobre os nossos gastos na estrada. São muitas as pessoas que vêm conversar com a gente sobre isso e que querem saber se gasta muito e como que funciona mais ou menos. Então, a gente tá quase 6 meses, falta aí uns 5 diazinhos para completar 6 meses na estrada. E a gente já passou pelo Uruguai, pela Argentina e pelo Chile. Estamos subindo para o Chile, a gente está em Santiago agora, indo para o norte do Chile. E em relação aos gastos, na verdade vai depender muito do que vocês vão fazer na estrada, tá? O que aconteceu com a gente nos primeiros meses, que são os meses de adaptação, os 3 primeiros aí. A gente saiu do Brasil, ficou aí um mês mais ou menos no Brasil, foi super boas nossas vendas no Brasil, era verão, então a gente conseguiu se manter bem com a grana dos brownies. E como a gente ficou um tempo um pouco parado em alguns lugares que a gente foi, algumas praias legais aí por causa do calor e tal, para aproveitar, a gente acabou não gastando muito. Então teve uma semana ali no Brasil que a gente gastou em média 200 e poucos reais. E foi uma semana bem positiva, assim. Foi a menos que a gente gastou até agora. Só que depois a gente entrou no Uruguai. O Uruguai é um país super bonito, só que tem a questão que ele é muito caro também. E a comida é cara, tudo é muito caro. A gasolina a gente estava pagando 5,20 o litro. E quando a gente saiu, o nosso carburador, a nossa Kombi, ela não estava 100% reguladinha. A gente teve que baixar um chiclete dela tal, para ela não estar gastando tanta. Ela tinha mais explosão, era um pouco mais forte, só que ela estava gastando muito combustível. A gente estava fazendo média de 6 com litro. Então a gente ali na primeira passagem pelo Uruguai, nesses 15 dias que a gente ficou no Uruguai, a gente gastou uma grana assim, ó. Só que lógico, a gente conseguiu trabalhar também e conseguiu se manter com a grana do brownie. A questão dos insumos do brownie acabam sendo muito caro também, porque a gente usa chocolate puro, a gente não faz com chocolate em pó. E então a barra de chocolate de 150 gramas no Uruguai a gente estava pagando quase 12 reais. Então, querendo ou não, lógico, a gente estava conseguindo vender por um preço legal também, então acabava valendo a pena. Depois, quando a gente entrou na Argentina, o que aconteceu na Argentina? A gente baixou pela Ruta 3 e são, às vezes, 400 quilômetros sem nada. Sem nada, então tu tem que andar 400 quilômetros direto. Então a gente acabou gastando muita gasolina também. Só que, lógico, a gente conseguiu trabalhar legal numa praia da Argentina, em Pinamar. E aí a gente fez uma grana muito boa. A gente vendeu 320 pacotes de brownie em 5 dias. Que era carnaval, um feriado de carnaval. E a gente então trabalhou muito bem. E foi a grana que a gente conseguiu para ir até o Ushuaia. E assim, a Argentina, ela não é cara, muito cara. A gasolina a gente estava pagando em média no sul, mais ou menos 3,10. E no norte ali por Buenos Aires, porque a gente ainda não foi pro norte da Argentina, lá por Buenos Aires a metade ali estava por faixa de 3,50, 4. E, e a comida era mais cara que o Brasil também. Então, consequentemente, os insumos do brownie também acabavam sendo mais caros. Teve mês aí no início que a gente gastou em média 4 mil reais. E desses 4 mil reais, pelos nossos cálculos, 1.000 reais eram só de insumos de brownie. Os outros 1.500 reais eram só de gasolina. E aí, lógico, teve troca de óleo, teve troca de bateria que a gente teve que fazer quando saiu. Então tá tudo planificado nesses custos também. E acabou, lógico, sendo um pouco mais caro. Agora também, só que a gente estava viajando muito rápido.
porque a gente estava preocupado com o frio do Ushuaia e tudo mais, se a gente ia conseguir sair lá por causa da neve. E o sul é mais frio. Então a gente acabou viajando um pouco mais rápido para lá por essa questão. E aí também quando a gente começou a subir do Ushuaia, a gente precisou fazer alguns investimentos na Kombi. A gente teve que comprar saco de dormir, porque estava sendo muito frio dormir na Kombi. E a gente teve que comprar algumas coisinhas mais ali em Punta Arenas, que falaram que era uma zona franca, que era um pouco mais barato, só que comparado com o Brasil era o mesmo preço, não era nada assim de muito mais barato. E, bom, e aí depois, com a visita dos meus pais, da minha família, a gente teve que subir um pouquinho mais rápido também até Bariloche. Que isso acabou tornando um pouco mais caro os nossos meses também, né? Mesmo que a gente conseguia vender o brownie e conseguia se manter, viajando mais rápido, tu gasta mais gasolina. Então, qual que foi o nosso replanejamento quando a gente chegou em Junín de Los Andes, na Argentina? Minha família foi embora e a gente falou, não, a partir de agora a gente vai viajar mais devagar. Uma porque a gente gasta muita gasolina viajando rápido e aí acaba conhecendo melhor o lugar também, conhecendo melhor as pessoas, desfrutando mais dos lugares. E é isso que a gente tem feito. Só que o que acontece nesse percurso? Faz 2 meses, mais ou menos, que a gente está subindo de Pucón pra cá. E chove muito. Então, é tipo, o que eu vou ficar fazendo parado numa cidade chovendo? Eu não consigo trabalhar, eu não consigo conhecer. Quando ainda tu conhece uma pessoa que te acolhe em casa, beleza, tu ainda tem onde ficar e tal, mas imagina ficar dentro de uma Kombi, sei lá, 15 dias com chuva, que foi o que a gente pegou na carretera austral. 15 dias com chuva. Então a gente não tinha o que fazer, a gente precisava seguir. Com isso a gente acaba gastando mais gasolina. Só que a gente tem economizado mais sim. O mês que a gente menos gastou foi maio, que foi 1.600 e poucos reais que a gente gastou. E agora a gente não tem passado também da média de 2.000 por mês. Então, lógico, a gente consegue gastar menos na estrada. Tudo vai depender do que as pessoas vão fazer, do que as pessoas vão vender. Os nossos insumos do brownie acabam sendo muito caros. Lógico, a gente consegue um retorno muito positivo com eles, mas são caros. Então, isso entra na planilha também. A gasolina, a gente acaba gastando muita gasolina quando viaja muito. Então, isso acaba entrando na planilha também. Então são vários fatores. Passeios, olha, dá pra contar nos dedos o que a gente pagou. Se for 1, 2, 3. O resto a gente tenta fazer tudo free. A gente vai conhecer as cordilheiras, a gente vai conhecer os parques sim, mas a gente tenta fazer tudo de graça para não ter o custo. E aí coisas que tu tem que ir se adaptando na viagem também. Pra te viajar mais tranquilo, que tu precisa. E aí ainda essa semana aconteceu o caso que arrombaram a nossa janela aqui e tentaram estourar a nossa porta. E aí aqui as peças ainda são muito mais caras. E a gente gastou 200 reais só pra arrumar a janela e a maçaneta da porta. E ainda roubaram nosso fogão, roubaram nossas coisas. Então, querendo ou não, tu acaba tendo uns prejuízos aí na viagem, algumas coisas que tu tem que fazer, manutenção da Kombi, que entra tudo nesses gastos. Então, assim, ó, eu acredito que dá pra viajar com pouco sim, que dá pra fazer coisas muito mais baratas, só que tu vai ter que viajar muito devagar, tu vai ter que ter muita paciência, vender e tudo mais bastante num lugar só, ter também uma estrutura para banho, alguma coisa assim pra ficar. Agora, se viajar sempre rápido e, né, mesmo que tu fique, às vezes pra mim até uma semana é pouco. O mês que a gente economizou, que a gente gastou só 1.600 reais, a gente ficou 3 semanas no mesmo lugar. Então, tipo, a gente tinha uma estrutura de casa pra ficar, então foi bem tranquilo, assim. Agora, quando tu tá na estrada, que tu viaja muito, pelo menos a gente, produzindo brownie, né? E pra gente viver, a gente tem gastado na média de 2.000 reais aí por mês. Eu espero ter ajudado vocês com essas dicas de algumas coisas. A gente procura sempre planilhar tudo que a gente faz, assim, com gasolina e gastos, pra gente ter uma noção também de se a gente tá gastando muito ou não. E com certeza, depois que tu se adapta mais à viagem, tu gasta menos, tu começa a entender mais o processo. Os 3 primeiros meses realmente a gente gastou muito, mas enfim, faz parte do processo aí pra gente
tá vivendo na estrada. Um abraço para todos, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no nosso canal e acompanha a gente aí. Um abraço.